Obrigado. Queridos, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12. Romanos 12. E o verso 10, de forma bem específica. Romanos 12. O verso 9 já diz, né? O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. E o verso 10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Pai Santo e Deus amado, fala conosco, nos edifica por meio da Tua palavra, Deus, e que possamos de verdade, Senhor, viver a comunhão, viver essa unidade, que o Senhor pagou um preço tão alto, Deus, e que possamos viver essa realidade, Pai, com alegria, desfrutando da bênção, da unidade, da comunhão, e sobretudo guiados pelo Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Bem-vindos à estação comunhão, né? Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, e a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, queridos, ela não há nenhum outro lugar, é algo muito bem específico, muito direcionado, e denota apropriadamente assim um afeto terno e profundo, que o apóstolo expressa nesse versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, é aquele amor que existe entre pai e filhos, entre irmãos, nesse texto, nesse contexto que o apóstolo Paulo apela, encoraja, anima mesmo e nos orienta a vivermos. Irmãos, nós não podemos, nem é possível viver a comunhão da igreja considerando apenas a religiosidade. É um irmão da igreja, não é um irmão da igreja. Nós somos irmãos por causa do sangue de Cristo, amém? Por causa do sangue de Cristo. E se o nosso sangue é importante na unidade entre irmãos biológicos, e como é importante, o sangue de Jesus ainda é mais importante, mais poderoso para nos unir de uma forma muito intensa, muito profunda. Nós não somos irmãos da igreja, nós somos irmãos em Cristo, e por isso Ele derramou o seu sangue, amém, queridos? Então entender isso com mais profundidade, com mais intencionalidade, é fundamental, queridos, para nós vivermos essa comunhão verdadeira. Esse tratar o irmão simplesmente chamando de irmão, queridos, até os traficantes chamam uns aos outros de irmãos, mas o que é que nos difere? Qual é o diferencial que há entre nós? O sangue de Cristo, o sangue de Cristo, sabe, queridos, assim, então, viver isso, entender, trazer isso para a nossa realidade, queridos, é o grande diferencial. É o grande diferencial. Isso significa que os cristãos devem sim ter um sentimento semelhante entre si, né, ao que há na família, entre irmãos, ao que há entre pai e filho. Ame o seu irmão, ame uns aos outros. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 Pedro 2,17, ele diz, trate a todos com o devido respeito. Olha aqui a orientação direta, objetiva. Trate a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Irmãos, são orientações, são princípios na palavra que devem nortear os nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo, ele não era responsável direto pela igreja em Roma. Ele não fundou a igreja, não há nem indícios de que ele tenha visitado a igreja em Roma. Ele não era diretamente responsável pela igreja, mas como apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, ele tinha sim um cuidado com todos. E essa carta, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta completa, queridos. É uma carta linda demais. Eu não sei se você já parou para ler a carta de Paulo aos Romanos de uma forma assim bem detalhada. Não uma leitura corrida, mas uma leitura, sabe, daquelas que você vai ali trazendo princípios, né? E entendendo os detalhes dessa carta, como ela é rica.
É um plano perfeito de salvação. Você lê a carta de Paulo aos Romanos, é como se você está lendo a mensagem do próprio Deus à humanidade, porque ela é muito completa e traz assim esse cuidado do apóstolo aí para com a igreja em Roma. E por isso ele escreveu aqui acerca, enfatizando a necessidade da verdadeira comunhão. Aqui o apóstolo também fala de crise, de situações, mas é uma orientação geral. Quando ele fala no verso 9 sobre o amor, irmãos queridos, olha que orientação quando ele diz aqui no verso 9, o amor deve ser sincero. Esse amor sincero aqui, queridos, é combatendo a hipocrisia da religião. Sabe, queridos, é algo que nos sonda muito de perto. Às vezes você está chateado com alguém, magoado com alguém, com uma situação, aí você acaba desenvolvendo um comportamento superficial, aperta na ponta dos dedos, vai falar, dá um abraço, é frio, não olha nos olhos, não sente a dor do outro, não tem simpatia pelo outro, é indiferente. Sabe, queridos, e Paulo estava aqui combatendo esse espírito, sabe, fingido, esse espírito religioso, esse espírito de aparência. Sabe, que você sabe, nós todos aqui, sinceramente falando, né, a gente está aqui dentro, a gente ama igreja, nós somos igreja e seremos sempre, mas nós sabemos, lá fora, sabe, que diz assim, mas é uma multidão de acusação contra a igreja. Há uma multidão de acusação contra a igreja, e uma delas que é muito forte, porque a igreja só tem gente falsa, porque a igreja é muita hipocrisia, porque a igreja não é isso que se prega. Nós sabemos, eles não estão certos totalmente não, mas sinceramente também, às vezes eles não estão errados totalmente também. E por que não estão totalmente errados? Porque muitas vezes, queridos, nós negamos o amor ao irmão. O amor verdadeiro, sincero, esse amor que o apóstolo Paulo está falando aqui, o amor sincero. Te amo em Cristo Jesus, mas assim parece ser uma linguagem solta ao vento. E o que ele está dizendo aqui, que esse amor não é um amor assim, da emoção sem rumo, não é o amor dos poemas e das canções, é um amor sacrificial. Você sabe, você tem filho, como é que você ama seu filho? Você se sacrifica por ele, você faz até aquilo que não pode fazer, você dá um jeito e faz, é seu filho, é sua filha. Minha filha completa 15 anos esse ano. Desde o ano passado que ela tem aquele sonho de menina de 15 anos. Qual é o sonho de menina de 15 anos? Meu coração está partido. Começou a fazer orçamento. E não partiu só o coração não. Partiu foi tudo. Fiquei todo quebrado. Aí ela fica, pai, então vamos fazer outra coisa. Eu, como eu queria. Como eu gostaria. Como eu gostaria de dizer, minha filha, você vai ter a sua festa sim. Eu não posso. Mas o meu coração, meu Deus do céu. Nós somos pais, a Bíblia diz que nós somos maus, nós sabemos, queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Agora imagina Deus. Imagina o que é que Deus não tem para a gente. Você faz ideia do que Deus tem reservado para nós? A gente não faz ideia, gente. A verdade é que o nosso plano, assim, sabe, o nosso plano, sabe qual é? Obedecer a Deus. Se nós planejarmos, desejarmos, obedecer a Deus, vai dar tudo certo. Porque o plano de Deus é perfeito, gente. É perfeito. Agora o plano de Deus, ele tem compromisso, sabe com o quê? Com a glória dele. A glória dele. Então quando nós entendemos o plano, quando nós obedecemos a Deus, então as coisas fluem, elas acontecem, ainda que não seja aquilo que nós queremos, do jeito que queremos, no dia que queremos, na hora que queremos, mas o plano de Deus, a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Agora tem uma coisa que nós vamos colocar dentro desse plano, chama-se fé. Fé, a Bíblia diz sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, impossível. E Deus honra a fé. Deus quer de nós isso, confiança, obediência, amor. Então esse amor com que a Bíblia diz para nós amarmos uns aos outros, é o amor que ele tem a ver com, sabe assim, com a orientação moral do próprio reino. Então amar o nosso próximo
Amar o nosso irmão é assim, é ser reino de Deus, é viver o reino de Deus, entende? É o que me torna cidadão do reino de Deus, é quando eu amo. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu faço alguma coisa na igreja, não é. Lembra do que Jesus falou? Senhor, em teu nome nós fizemos isso, isso e aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Nós não nos tornamos cristãos do reino, discípulos de Jesus, pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez, e pela nossa obediência à sua palavra. E ela é muito direta. O amor fraternal, ou seja, devemos ser apaixonados pelos irmãos. Você imagina isso? Por exemplo, o que é que acontece com você no domingo à tarde, quando você está se preparando para vir à igreja? O que é que move? O que é que mais chama a atenção? Por exemplo, tem gente que diz, pastor, faltar um culto para mim, eu perdi meu domingo, porque eu tenho que estar no culto, amém. Outro fala assim, pastor, é o louvor, pastor, eu amo o louvor. O louvor, olha, eu não perco o louvor, porque é o louvor. Aí outro fala, não, pastor, é a palavra. Eu venho para o culto por causa da pregação. Eu venho para o culto por causa da pregação, da mensagem. É isso que me encanta. Aí o outro fala, pastor, eu gosto de estar junto com as pessoas. Acho que o que mais encanta meu coração é estar junto com as pessoas. É tanto que quando falta alguém, eu fico triste. Fulano não veio, porque eu gosto das pessoas. Mas qual a motivação correta? O que é que seria disso tudo? O que é que seria o correto? Seria tudo isso. Tudo isso. Se nós vemos um culto, e eu amo somente a palavra, e o louvor eu chego na metade ou no final, então eu não cultuei a Deus. Porque a mensagem não é uma hora que você está cultuando a Deus. Esse momento agora você está recebendo de Deus uma palavra. O culto que você ofereceu para Deus já aconteceu. Você já louvou, cantou, ofertou, orou. Foi o culto que você prestou para Deus. Aconteceu já. Já aconteceu. Mas a hora da palavra, é verdade, claro, é um momento onde nós estamos sendo edificados, é a palavra de Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas a comunhão também, o estar com o irmão, orar, que bom, Gabriel está aqui hoje, Raquel está aqui, eles estão aqui, que bom, isso é maravilhoso. Quantas pessoas hoje não vieram ao culto? O que é que você vai fazer que elas não vieram? Não vieram porque... Não, se importe com isso. Mande uma mensagem para elas. Senti sua falta no culto, né? Olha, que bom, Deus abençoe sua semana, né? Faça isso. Se importe, isso é muito bom, é saudável. Se importar com o outro, sabe, queridos, essa atitude é uma atitude saudável, boa. Não é aquela coisa, né? O irmão faltou 2 semanas, não veio no culto, e o irmão agora é turista. Não é ironia. É amor, não é cobrança, pressão, é valorização. Quando ele diz para que o amor deve ser sincero, é que esse amor sincero é um amor que quando você fala, a pessoa sente que você a ama. Ela se sente amada e não cobrada. Não é pressão, é uma demonstração de amor, de afeto, de cuidado, de preocupação. Por exemplo, hoje Daniel mandou uma mensagem para mim falando, pastor, eu não vou ao culto hoje, né? Aí ele foi lá em casa levar um pedaço do bolo do ontem, o aniversário, viu? Glória a Deus, obrigado. E aí, também depois daquele apelo de ontem que eu fiz, né? Um pedaço de bolo aí. Aí Daniel disse, eu não vou hoje não, porque Danilo vai, né? Aí eu preciso ficar com a minha tia que está em casa, acamada e precisando de cuidado. Olha só, né? Então vejam, como nós aqui, como essa comunidade, como ser igreja, como se importar com o outro faz diferença. Está aí a irmã Luzia, perdeu um irmão, né? Está aí o Luciano também, com toda a família ali, no momento de luto, né? Você já passou um luto, você sabe a dor que é, né? Eu não passei, não sei, mas olhe para a pessoa, se importe, ore, sinta a dor, não ser indiferente, né? Então esse amor com que nós devemos amar uns aos outros é um amor de fato, real, apaixonado. É uma palavra que denota uma afeição, sabe? Que deve, sabe, assim, ligar, nos unir, sabe? Isso é muito bom. Quando foi a última vez que você surpreendeu alguém, por exemplo, mandando uma mensagem de amor para essa pessoa?
Quando foi a última vez que você mandou um áudio para alguém, não para pedir oração, não para dizer, olhe, pedir alguma coisa, mas para dizer a essa pessoa, olha, eu amo muito você. Eu oro por você. Você é um anjo de Deus na minha vida. Você já fez isso? Quando foi a última vez? Faça. Lembrou de alguém? Abençoe. Expresse gratidão. Honre essa pessoa. Honre a vida dela, sabe? Pelo que o Senhor já fez, né? Pela maneira e pelo modo como o Senhor tem abençoado sua vida por meio da vida dela. Olha só o que é que o Senhor diz aqui, Paulo falando aqui aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Gente, isso vai na contramão da história, vai ou não vai? O mundo não é assim. O mundo é totalmente diferente. Nada façam por ambição egoísta, no verso 3, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Isto é, Jesus, Deus se tornou homem, se humilhou à forma humana para demonstrar amor, para nos alcançar. Sabe quando você tem que esquecer quem você sei lá, suas conquistas, seus títulos, sua posição social, e você descer a um nível mais, sabe, mais assim, é bem ali. Não é o que vão pensar de você, não é você, mas é o amor que se humilha, o amor que se curva. Você já parou para pensar no ato de Jesus, lavando os pés? Gente, aquilo ali é de uma expressão de humildade sem igual, do servir, do se prostrar, do descer a um nível mais baixo, ao mesmo tempo mais alto da liderança. Alguns imperativos na palavra de Deus, né? Em João 13, 34, 35, Jesus fala claramente, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Esse amor de uns aos outros, ele deve ser como que o estandarte, que vai dizer para todo mundo que nós somos seus discípulos. Por exemplo, tem uma placa ali dizendo que nós somos Igreja Batista Bancários. Mas o que Jesus está dizendo é que a prática do amor de uns aos outros deve ser algo tão forte, tão visível, tão notável, que as pessoas vão saber quem nós somos por causa do amor que temos uns com os outros. Esse é como se fosse o outdoor de Jesus. Eu nem precisaria dizer que sou crente. Está entendendo qual é a ideia dele? É pelo amor. Por exemplo, uma das coisas que eu me alegro muito quando nós estamos na classe de novos membros, né? Também de batismo. E aí a gente tem aquele momento ali, e aí, o que é que te fez ficar aqui na igreja, né? O que é que te deu essa convicção de que você deveria congregar aqui conosco e tal? Essa pergunta todos vão falando, e sabe o que é que mais a gente escuta? É incrível, você precisa estar lá para ver isso. Mas assim, é quase que por unanimidade. O acolhimento, o abraço. Ah, senti muito acolhido. Ah, senti muito abraçado. Ah, meu líder de célula. Ah, na minha célula. Ah, eu cheguei aqui, desde que eu cheguei, na recepção, já fui acolhido, já fui tão abraçado. Então, gente, olha só, isso é uma bênção. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Sabe o que quer dizer isso? Que nós estamos no caminho certo. Amém? Estamos no caminho certo. Abraçar, receber, acolher, seja quem for. Criança, jovem, adolescente, rico, pobre, gordo, mas não interessa. Chegou por ali, tem que ser amado.
mas tem que receber um dinamite de amor de Deus tão grande, que toda e qualquer experiência amarga que a pessoa já possa ter tido na vida, caia por terra em nome de Jesus, pelo poder do amor. Amém? Agora tem um detalhe, esse amor não pode ser só de aparência. Esse amor não pode ser só no primeiro momento. Esse amor tem que continuar. Porque o amor que temos e devemos ter uns pelos outros é apesar de. Alguém já disse, pastor, amar o desconhecido é fácil, a gente não sabe quem ele é, não sabe os defeitos, então a gente ama de cara, amou, que bom, abraça a foto. Mas depois que a gente descobre os defeitos, e depois que a gente descobre as manhas de cada um, como é que fica? A gente continua amando ou agora a gente tem razões para não amar mais? Não amo fulano porque fulano é pá. Então não é o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Se eu deixei de amar, é porque eu nunca amei de verdade. Eu fui gentil, simpático, cordial, mas eu não amei. Porque o amor jamais acaba. O amor é algo que prevalece, o amor ele vai além das lutas, das limitações, dos defeitos, das falhas. Não quer dizer também, claro, que porque eu amo, fulano continua do mesmo jeito, fulano, sei lá, chega aí mal intencionado, sei lá, tem problema de caráter, e não, mas eu amo. Não é isso, pelo contrário. Porque eu amo, eu vou dizer a verdade. E porque eu amo, eu vou falar e vou lidar com as verdades bíblicas. E porque eu amo, eu vou lutar para que ele cresça, para que seja transformado. E porque eu amo, e porque de fato o amor de Deus nos uniu, é que nós vamos lutar com as armas espirituais. Que nós lemos há pouco aqui, os mandamentos que valorizam. É por isso que há uma diferença, queridos, entre comunhão bíblica e amizade. A comunhão bíblica é aquela comunhão que faz com que eu me importe com o irmão. Eu olho para o irmão Oswaldo, eu sei que ele tem idade até de ser quase meu pai, assim, né? Desculpa aí, irmão Oswaldo. Mas assim, mas eu olho para ele como uma ovelha, como um membro da igreja, eu tenho responsabilidade espiritual sobre ele. Eu tenho o dever de zelar pela vida dele, de investir no crescimento espiritual dele, do irmão Oswaldo, assim também como de Caleb, seu filho. O nosso relacionamento tem que ser fraternal, a ponto que haja no nosso relacionamento Bíblia e o Espírito Santo, para que em tudo nós possamos crescer juntos, e que haja entre nós uma liberdade espiritual, onde nós possamos trabalhar um na vida do outro, e crescermos juntos. A vontade de Deus é que a nossa comunhão, é que o nosso relacionamento esteja fundamentado na palavra. Por isso nós somos irmãos. Irmão costuma lutar pelo outro, puxar na orelha quando necessário, briga dentro de casa, diz as verdades lá, lava a roupa suja que tem que lavar, mas não vive na superficialidade. Por quê? Porque é irmão. Agora às vezes a gente restringe e vai para o campo da amizade, aí é diferente. Eu não vou dizer não, porque vai que ele não goste. Olha, o irmão fez isso, mas eu não vou dizer, eu não tenho nada com isso, a vida é dele, eu vou só orar por ele. Mas já contou a história do defeito do irmão para 10 pessoas, mas não tem coragem de chegar para a pessoa devida e dizer as verdades. Por quê? Porque não há uma comunhão para isso. Entende? Então a gente precisa ter mais cuidado, até quando a gente chama de amigo, a gente chama todo mundo de amigo, né? Vai todo mundo para o campo da amizade. Quando na verdade nós temos algo muito mais precioso, valoroso e importante do que a amizade, que é a comunhão espiritual em Cristo Jesus. Amém, queridos? Porque a nossa comunhão ela é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós temos essa comunhão de uns com os outros, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso que nós falamos que o líder de célula é um apacentador. O líder de célula, ele não é um animador de pequeno grupo. O líder de célula não é um organizador de eventos, para organizar uma célula massa, para todo mundo gostar, que teve um lanche bom, teve um louvor bom, teve não sei o que bom, teve uma dinâmica boa. Esse líder é massa, porque esse líder faz assim as coisas. Não. O líder, ele é um influenciador, ele é um apacentador,
Ele é um pastor, uma pastora com um P minúsculo, no sentido de, mas a responsabilidade não é diferente da minha como pastor da igreja toda. É apacentar, é unir, é trabalhar pela unidade, é trabalhar pelo crescimento, é influenciar no crescimento espiritual. Agora, Jesus, é tão interessante que Jesus, ele diz assim, olha, eu já não os chamo de servos, eu chamo de amigos, porque tudo quanto eu recebi de meu Pai, lhes tenho dado a conhecer. Agora, vocês são meus amigos, se o que fizerem o que eu vos mando. Percebe aí o propósito? Vocês são meus amigos porque fazem o que eu mando. Não é porque eu fui com a cara de vocês, eu gosto de vocês, me sinto bem com vocês e está tudo bem com vocês. Não, não, não. Não é isso. É porque vocês obedecem. Há uma obediência nisso. Aí sim há uma amizade, há uma interação, há um relacionamento, há uma fluência daquilo que eu tenho com o Pai e eu também tenho com vocês. É isso que nós precisamos compreender. A missão da igreja ela é feita por meio de relacionamentos. Está aí casa de paz, relacionamento. Está aí a célula, relacionamento, vida na vida. João 15, 12, a partir do 12 diz assim, meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mais uma vez eu quero me referir aqui aos nossos líderes de célula. Queridos, o que vocês estão fazendo hoje, o que nós como líderes de célula fazemos hoje, é isso aqui, é dar a vida. Cuidar de gente, chorar com pessoas, se importar com pessoas, é dar vida. É dar seu tempo, seu coração. Quantos líderes de célula eu já não vi ali mesmo, sabe, inquieto, preocupado, sentindo o que eu sinto, numa proporção menor pela quantidade de pessoas, mas tão profunda quanto a dor que eu sinto. Cadê fulano? Não veio mais, pastor. E aquele irmão? Nunca mais apareceu. Eu ligo, mando mensagem, não dá resposta, não diz. Ou então vem vez ou outra, mas sente a dor que nós sentimos. Mas isso é dar a vida. Mas também vou dizer uma coisa a você, ninguém perde por amar. Não pense que esse amor é desperdiçado. Não pense que porque a sua reunião de célula naquele dia, que era para vir 10, vieram 2 ou 3, ela é menor. E não foi abençoada. Foi. Porque Deus tem uma história para cada momento. Quantas vezes na nossa célula, né? 2 ou 3 ali, a gente fica, não sei o quê. Mas ali é a presença de Deus. A fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, a constância. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Você viu ontem quando o apóstolo Rômulo falou acerca de uma irmã que ligou para uma amiga dela aqui em João Pessoa e disse para ela, vá numa igreja evangélica? Você estava aqui ontem, você viu isso? Pois é. Você viu a insistência com que aquela pessoa lá nos Estados Unidos insistiu para que a amiga dela aqui procurasse uma igreja evangélica, porque a filha estava tendo problemas, né, espirituais, perturbação, e ela era espírita, se eu não me engano, pelo testemunho. A insistência daquela amiga, procure uma igreja evangélica, e ela disse, eu já tenho um problema demais, ou seja, eu já tenho um problema demais, vou para a igreja, vou ter mais problema na cabeça dela. Mas a amiga lá não ficou calada, procure uma igreja evangélica. Às vezes, nós precisamos ser como essa amiga. Sabe a palavra na causa que nós falamos aqui recente? Essa palavra de perseverança, de insistência. Eu não quero dizer para você não ser educado, mas às vezes nós somos educados demais. Casa de paz. Fulano precisa receber essa mensagem. Aí a gente pergunta, você gostaria de receber uma casa de paz na sua casa? Não quero não tenho tempo para você. Tudo bem, desculpa, valeu, tchau. Vamos bater com mais insistência?
Sabe aquela parábola, né, daquele homem que vai na casa do outro pedir um pedaço de pão à meia-noite? Quem é que vai na casa de alguém à meia-noite pedir um pão? Mas por que essa pessoa foi? Por que essa parábola? E por que insistiu tanto? E a pessoa certamente vai atender, não por causa do pão, mas por causa da importunação mesmo, por causa do incômodo. Mas é um incômodo santo. Você sabe por que você está dizendo, vamos fazer casa de paz? Ah, não, vamos fazer casa de paz. É rápido, é 1 hora só. Quantas são as pessoas, aqui eu mesmo, eu, você certamente, quantas pessoas já pregaram para nós e nós fugimos? Eu mesmo, meu Deus do céu, quantas vezes? Vamos lá na igreja, vamos nada, igreja, eu dizia tanta coisa de igreja que só a misericórdia. Fugia, como diz o outro, como o diabo foge da cruz. Queria nem saber. Passava em frente à igreja, ia para o colégio, estava lá, vou nada. Quantos já insistiram e lutaram por minha vida? Quantos oraram por mim? Quantos oraram por você? Para que um dia você fizesse uma aliança com o Senhor. Quantas pessoas já batalharam por você? Nós somos frutos, gente, da oração de muitos, da perseverança de muitos. Então por que a gente vai desistir tão fácil hoje? Não desista. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Vai me chamar de chato, vai... Não seja, não é isso. Não se dê, não se entregue a isso, não. Seja perseverante, não desista dos seus amigos, não desista dos seus vizinhos, não desista dos seus parentes, familiares, ore por eles, lute por eles, queira sim levar essa mensagem. Efésios 5, 1 e 2 diz, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício e de aroma agradável a Deus. O amor sacrificial de Cristo por nós, queridos, demonstrado na cruz, ele é tanto a razão como o padrão para a nossa vida. Entenda bem isso, o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário, ele tanto é a razão como o padrão para a nossa vida. Jesus, ele se deu na cruz, ele morreu na cruz. Eu já perguntei uma vez aqui se alguém gostaria de estar na história, no lugar de José, né? A história de José é linda, né? Deus, que história maravilhosa. Foi ali, sofreu, foi vendido como escravo, mas se tornou governador do Egito. É verdade. Morreu aos 80 anos, viveu bem, tal, aquela coisa toda. Mas quem queria viver a história de José? E Jesus? E Jesus? Jesus é maravilhoso. Jesus, mas você sabia que ele tinha consciência do seu ministério, do começo ao fim? Por onde ele ia passar? O que ia acontecer com ele? No caminho da cruz, no caminho do Calvário, lá no Getsêmani. Você já orou no Getsêmani? Você já se colocou no Getsêmani? Você já se percebeu num lugar assim, de dor? Você já amargou uma dor que parecia que nada, sabe? Você estava orando e ao mesmo tempo sabendo, não tem para onde fugir. O caminho é esse. Jesus sabia. Ele disse, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas no entanto seja feita a tua vontade. A dor, queridos, que ela não tem um antídoto. Ela dói mesmo. Faz parte, sabe como essa virose que diz assim, não tem jeito não, você pode tomar chá, 1 tonelada de chá, é tudo quanto é chá, minha amiga, ela tem os dias mesmo dela, né? Tem uns dias mesmo, 3, 4, 5 dias, você fica lá acamado, toma chá, toma remédio, faz não sei o que, não tem jeito, passa lá os dias mesmo. Há dores que nós sentimos, e passamos e amargamos, elas são intransferíveis. O que nos conforta e nos consola é saber que não estamos sozinhos. É saber que nosso Deus está conosco. Mas o cálice amargo que nós muitas vezes temos que tomar, não tem jeito. Deve ser bebido, deve ser tomado. 1 Pedro 1, 22 diz, agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero,
amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O preço foi muito alto, queridos, para vivermos uma superficialidade. O preço foi pago plenamente, totalmente. Para viver esse amor é necessário, sim, uma transformação real da vida. Um comentário de Adam Clarke, ele diz que quando Romanos 10, 12, 10, aliás, fala sobre honrar, preferindo honrar mais o outro do que a si mesmo. Isso significa que devemos considerar todos os irmãos como os mais dignos do que nós mesmos. Olha só. Considere todos os irmãos mais dignos do que nós mesmos. É você olhar para o outro e dizer: o outro é ele é mais digno. É você preferir, é você dar o primeiro passo em direção à honra ao outro. É você tomar a iniciativa de dar ao outro a primazia, a honra, o direito, o privilégio, a honra mesmo. É como duas pessoas que vão passar na porta e entrar ao mesmo tempo. E está todo mundo apressado porque está chovendo, ninguém quer se molhar, né? Aí, os dois de uma vez, aí não consegue, né? Deixe o outro entrar primeiro. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Agora a gente vive no mundo das disputas, né? Está aí os concursos da vida, né? Aí todo mundo está correndo uma maratona para ver quem chega primeiro, quem ganha mais, quem sai na frente, quem ganha, sabe? Enfim, quem tira vantagem. Só que no cristianismo, na fé, no reino de Deus, as coisas se invertem. Essa é a questão. Se nós queremos glorificar a Deus, honrar a Deus, então tenhamos nós a mesma atitude de Cristo Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. A palavra preferindo significa ir antes, liderar, dar o exemplo, tomar a iniciativa, assim como mostrar respeito, honra ao outro. Há um triste exemplo na Bíblia, né? Eu queria que você abrisse comigo, por favor. Terceira carta de João, lá no finalzinho. Terceira carta de João. Só tem um capítulo, né? E é interessante essa carta tão curta, né? E ela fala aqui: amados, oro para que você... Ele escreve a Gaio, né? Gaio é uma figura fantástica, né? Rizomar disse assim: eu amo esse... Eu lembro que nós já falamos outras vezes sobre Gaio. E aqui no verso 2, ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha que coisa linda essa carta. Isso é o apóstolo João. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome, ou seja, por causa de Jesus, que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É por isso, é nosso dever recebê-lo com hospitalidade, irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Olha só o verso 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes é aquela figura que se acha dono da verdade.
Diótrefes era aquele líder, ou se colocava como um líder numa igreja, numa comunidade, mas na verdade ele ali satisfazia suas vaidades. A igreja primitiva era comum as pessoas, as comunidades, receber os pregadores itinerantes, sobretudo quando eles eram enviados com cartas de recomendação. O que João está dizendo aqui, o apóstolo João está dizendo, é que ele recomendava pessoas à igreja, mas Diótrefes, que gostava de se achar e ter a primazia em tudo, não os recebia e afastava da igreja aqueles que os recebiam. Olha que coisa, Diótrefes, um espírito egoísta, centrado nele, que não se importava em nada com o outro. Porém, Gaio estava nessa comunidade. E olha só os elogios que o apóstolo João faz a Gaio. Alguém que andava na verdade, que amava de verdade. Sabe, queridos, nós sempre temos a oportunidade, esteja onde estivermos, de andar na verdade, de agir corretamente, de sermos amorosos, zelosos e cuidadosos, porque isso não depende do outro, depende de nós. Amém? Você pode curvar sua fronte, fechar seus olhos? A comunhão entre nós, entre a igreja, é algo que traz, sabe, atrai a presença do Senhor. É algo também atraente mesmo. Salmo 133 diz como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Também a comunhão, queridos, entre os irmãos, ela é medicinal, ela purifica os relacionamentos. É como óleo precioso. Está lá no Salmo 133, o óleo, você sabe, ele tinha 3 funções, 3 finalidades. Tanto ele era cosmético, como ele era também um remédio, que curava as feridas. E ele também é símbolo da unção, da presença do Espírito Santo. Então a comunhão, ela é preciosa. Tudo aquilo que vem afetar a sua comunhão, seja na célula, seja no ministério, seja na igreja, comece a orar e tratar isso urgentemente, porque o inimigo, tudo que ele mais quer é quebrar a comunhão, e você tem o poder de decisão, de rejeitar toda e qualquer coisa, toda e qualquer ameaça, ore ao Senhor, trate com Deus, resolva depressa, sem deixar para lá, sem demora. A comunhão entre irmãos, ela é restauradora, é como o orvalho. O orvalho, ele é incrível, porque diferentemente das tempestades, dos trovões, dos relâmpagos, das chuvas torrenciais, o orvalho, ele age sutilmente, sem barulho. Você acorda pela manhã e você percebe o orvalho nas folhas das plantas. Ele foi derramado ali. Ninguém viu nenhum barulho. Assim deve ser a comunhão. Às vezes nem faz barulho, mas traz a unção de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus. É o orvalho. Assim é a comunhão da igreja. De uma forma muito linda. A comunhão também entre os irmãos, ela também caminha para a salvação, porque as pessoas olham e veem a comunhão, o amor de uns aos outros, e eles desejam também viver essa comunhão. Pai Santo e Deus amado, nós queremos orar agora, Senhor, clamando a Ti, no nome de Jesus, pela comunhão da igreja. Deus, nós dedicaremos sim 3 meses, de forma bem intencional, a aprofundar, a fortalecer a comunhão, Senhor. Mas de nada valerá se os nossos corações estiverem fechados. Por isso, Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Deus, inquiete-nos mesmo, a ponto, Deus, de estarmos dispostos a tratar, a resolver, a fortalecer, a dar a vida, se necessário for e quando necessário for, para que a comunhão verdadeira prevaleça entre nós, Senhor.
Eu oro, Pai, para que o Senhor conforte, console, encoraje e nos dê mesmo um espírito de disposição para lutar com todas as nossas forças, a ponto de mantermos e preservarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nos guia, Senhor, e nos leva assim às casas, às famílias, para que todos também vejam em nós a comunhão que temos com o Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos ficar todos em pé então, irmãos, por favor. Irmãos, e falando de comunhão, tem uma cantina ali, muito bem preparada. O pessoal fez algo ali bem delicioso mesmo. Tem novidade ali, tem coisa boa, vai ser bênção demais esse tempo precioso. De chuva então, né? Então você não vai sair tão apressado. Vamos estar ali juntos nesse tempo precioso. Pai, leva-nos em paz. Dá-nos uma semana na Tua presença, Deus. Uma semana extraordinária, maravilhosa. E quem sabe também, Deus, uma semana de concertos, uma semana de perdão, de cura, de restauração. Uma semana, Deus, assim, sabe, guiada pelo Teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Pai, conforta mesmo a Luzia, o Luciano, toda a família. Deus, abençoa o Osmundo, Pai, ser com ele. Isso é um tempo também de tanta luta mesmo, mas nós sabemos que o Senhor está ali, Senhor. E também ser com o Teu povo aqui, Deus, cada um aqui, em casa também, que tem buscado e respondendo, esperando do Senhor uma resposta de oração, Pai. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, queridos.